Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Espiritismo Sem Tabu. Meu nome é Renato Mairink e aqui estamos mais uma vez para buscarmos, dentro da luz da doutrina espírita, trazer reflexões, debates, questionamentos, dúvidas, por que não dúvidas? Dúvidas nos fazem ter mais vontade de pesquisar. Sobre um dos temas extremamente importante e rico de informações dentro da doutrina espírita. O nosso canal já falou de dois temas bastante interessantes, está lá para quem quiser assistir, sobre a homossexualidade e as células tronco-embrionárias. E hoje vamos tratar de um assunto que fala de vida, fala de oportunidade, fala de chance. Fala de oportunidades para quem doa, para quem recebe. Fala de vida para quem usufruiu a sua e para aquele que ainda tem muito que viver e experienciar. Estaremos tratando da doação de órgãos, buscando dentro da doutrina espírita, dentro de bases doutrinárias, explicar o porquê da importância desse gigantesco ato de amor. Porque estamos falando de ser humano, estamos falando de vida, estamos falando de pessoas com esperança, pessoas com necessidades de esperança e oportunidade. Vamos iniciar com um vídeo. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos mais um excelente estudo. Que Deus nos ilumine e nos abençoe nesse propósito de trazer o tema que traremos hoje. Ninguém gosta de fila. Imagine uma fila de 7.000 pessoas, ou 12.000, ou até 27.951 pessoas. No Brasil, as filas de espera para receber órgãos são imensas. Fizemos as pessoas sentirem na pele o que significa estar em uma fila gigante esperando um órgão. Para isso, substituímos as senhas em diversos locais de espera pelo número real da fila para receber um órgão. 7951. O grande pra isso aí, hein? Nossa, que número grande. Poxa, moço, que isso? Rim, fígado, córnea, pâncreas e muitos outros. Essa seria a sua posição se você estivesse na fila para receber um órgão. 19.393? Esperar, porque aqui pra ser. Vai demorar um pouco para eu ser atendida. Se fosse 27 mil, eu ia esperar. Bacana, legal isso aí, doação de órgãos. Atitude muito boa. Minha cabeça foi para outro lugar agora. Muito legal, você vai se sentir do outro lado. Sou, mas depois dessa aí dá até pra pensar em ser, né, meu? Evite filas. Doe órgãos. Belíssima campanha da Santa Casa de São Paulo, E que faz a gente já começar com reflexões. É interessante como muitas vezes na correria, no nosso cotidiano, a gente não consegue perceber o mundo ao nosso redor. Quantas pessoas, só através de uma campanha, de uma propaganda, conseguem lembrar de determinados assuntos? É uma campanha de vacinação, é uma campanha no momento atual de que use máscaras, de que limpe as mãos, de que higienize o seu ambiente. E isso é o que é necessário fazer. Muitas vezes que a gente elabore campanhas para que a gente possa despertar nas pessoas aquilo que muitas vezes no cotidiano nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos que milhares de pessoas estão nesse instante passando e lutando pela vida, dependendo de uma oportunidade para continuar usufruindo desse presente divino. Ou seja, muitas pessoas estão ansiosas para que alguma oportunidade surja na vida dessas pessoas. E nós, muitas vezes, esquecemos disso. Então, esse é o nosso campanha. O mesmo objetivo que é feito com a campanha é o objetivo do nosso estudo de hoje. Fazer com que a gente lembre que dor e sofrimento podem ser substituídas por amor e esperança. Podem ser substituídas por oportunidade de vida. Que a gente possa alcançar esse objetivo ao término do nosso estudo de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre o que é a doação de órgãos, como isso funciona.
A doação de órgãos é a remoção de órgãos e tecidos do corpo de uma pessoa que recentemente morreu, ou seja, um doador cadáver não está mais com a vida física, ou de um doador voluntário, ainda doador vivo, com o propósito de transplantá-lo ou fazer um enxerto em pessoas vivas. Porque nós podemos doar órgãos e tecidos, né, que muitas vezes podem auxiliar as pessoas. Mas ele separa, tem a doação daquele que já desencarnou, e a gente vai tratar mais à frente de quando isso é caracterizado, ou aquele que é o doador vivo, que tem o propósito de ainda de em vivo, de doar parte sua, para que continuem para que de dois possam ter uma vida melhor e com melhores condições. Vamos aprofundar a história. O que é o doador em vida? O que é você doar parte sua em vida, que não cessará a sua vida e poderá oportunizar vida melhor para outra pessoa? No caso do rim, medula óssea, pâncreas, fígado e pulmão, existe a possibilidade de que se realize o transplante com doador vivo. Ou seja, parte desses órgãos a gente consegue doar, ou o órgão ou parte deles, para que possa ser oportunizado a outras pessoas a continuidade das suas vidas. Ou seja, nós conseguimos viver com essas limitações e oportunizar vida para outras pessoas. A legislação brasileira permite a doação de órgãos entre parentes até 4º grau. Além desse grau de parentesco, é necessária uma autorização judicial. Ou seja, até o parente de 4º grau, essa doação entre vivos, né, entre pessoas vivas, podem ser realizadas. E vamos falar da doação pós-morte, que é o mais costumeiro, que é o mais rotineiro em nosso país e é o que a gente mais tem carências e necessidades. Porque é aí o nosso foco, que é o foco daquilo que não mais servirá para a gente materialmente falando, mas será útil e dará oportunidade de vida a outras pessoas. Um potencial doador pós-morte é o paciente que se encontra internado num hospital, sob cuidados intensivos, por uma injúria cerebral severa, causada por acidente com traumatismo craniano, derrame cerebral, tumor e outros, com subsequente lesão irreversível do encéfalo. Ou seja, só acontece essa possibilidade da doação após a morte ser confirmada, e ela só é confirmada oficialmente pela ciência hoje a partir do quadro irreversível de condições do seu cérebro em funcionamento. Ou seja, quando não há mais, por uma agressão, por um problema qualquer, mais condições da efetiva atividade cerebral. E aí, nesse momento, é decretada a morte do corpo físico. Tipicamente são pessoas que sofreram um acidente que provocou um dano na cabeça, acidentes de carro, motos e quedas. Para serem doadores pós-morte, os pacientes devem ter sofrido uma morte encefálica, ou seja, a paralisação, a morte do cérebro e a paralisação do tronco cerebral. Isso só a ciência é capaz de afirmar através de exames detalhados, onde ele consegue mostrar que o cérebro não existe mais atividade nesse tronco cerebral e são danos irreversíveis que vão gerar, com certeza, a morte do corpo físico, porque não mais o aparelho criador, o aparelho que organiza todo o nosso corpo, tem mais condições de realizar a sua função e por isso nos levará à morte. Ou seja, quando o cérebro deixa de funcionar. É importante que a gente reflita sobre isso, porque até algumas décadas atrás, o gerador da morte, o confirmador da morte, girava em torno do coração. O coração era o balizador de vida e morte. Se o coração parasse de funcionar, era a morte. E muitas vezes a gente consegue funcionar com o coração artificial desde o momento que o cérebro continua ativo, que o tronco cerebral continua ativo, a vida permanece. E aí, sim, você consegue fazer. Hoje você consegue viver com um coração artificial, mas não se consegue ainda criar um cérebro artificial. Ainda não é possível que se substitua esse órgão que comanda a nossa vida. O que é a morte cerebral? A gente precisa aprofundar um pouquinho mais para todo o desenrolar do nosso estudo. Designa-se por morte cerebral ou encefálica a perda definitiva e irreversível das funções cerebrais. Aplica-se a condição final, irreversível, definitiva de cessação das atividades do tronco cerebral. É o momento onde está irreversível, como falamos,
a condição de o cérebro funcionar. O conceito moderno de morte cerebral foi cientificamente definido e aceito por todas as religiões como cessação de vida. É importante falar isso. Essa união ciência e religião ainda é importante porque, como vários outros temas, são polêmicas essa relação ciência e religião. Ainda não se consegue entender por que a religião não pode caminhar ao lado da ciência e vice-versa. Por que em vez de pegar os pontos positivos comuns, elas preferem se atrelar aos pontos negativos? E hoje é comum entre ciência e religião de que a vida cessa com a paralisação do tronco cerebral. A morte encefálica foi um avanço no conceito de morte. Para entender de forma prática, basta termos em mente que uma parada cardíaca, nas condições adequadas, pode ser revertida. Já o mesmo não acontece com a atividade do tronco cerebral. Pessoas que são colocadas como se o coração tivesse parado, através de técnicas profissionais, da massagem cardíaca, do desfibrilador e outras formas, você consegue retomar a parada cardíaca até com coração artificial. Mas isso não é possível ainda para a ciência, com base no cérebro, no tronco cerebral, que é o comando de toda a nossa existência. Vamos entrar agora mais a fundo no assunto. E aí não tem como começar a falar de doação de órgãos sem falar da família. Essa peça é extremamente importante em todo este processo. É legal ver a plaquinha ali onde o jovem diz: sou doador de órgãos e minha família sabe. É extremamente importante essa frase, porque é aí o ponto de partida para que tudo aconteça. A necessidade de que a sua família esteja ciente de que você quer ser um doador. A necessidade da informação para que naquele momento de extrema dificuldade da decisão da família, pese muito a favor da vida a sua decisão, o seu posicionamento com relação à doação de órgãos. A família é quem decide se os órgãos devem ser doados ou não, independente da decisão do possível doador em vida. Por mais que eu, Renato, queira ser doador, como estarei eu sem condições de me expressar neste momento? É a minha família que vai decidir se doa ou não os meus órgãos. Isso pode ser feito sem que você tenha se manifestado? Pode, mas sempre é muito difícil para que nesse momento de dor a família tome essa decisão. E é extremamente importante que o seu posicionamento claro de querer ser esse doador, possa facilitar esse momento que já é de extrema dificuldade. Tramita no Senado Federal, tramita nas esferas da política brasileira, um projeto de lei criando um registro de doador, onde ficaria arquivado num banco nacional aqueles que são doador de órgãos. E aí facilitaria para que a abordagem das equipes médicas ao familiar, ao saber que aquele corpo que ali está se encerrou a sua vida, ele é disponível porque era essa a sua vontade ainda em vida. E ao mesmo tempo, quem sabe no futuro, isso tornar até uma legislação onde em vida você possa definir: eu sou doador, e mais nada possa ser um empecilho para que isso aconteça e as equipes médicas possam fazer isso. Porque muitas vezes se perde um órgão pela demora na tramitação entre o entendimento da família, a autorização da família. Isso não temos tempo. O que nos falta em todo esse processo é tempo. Tempo para aquele órgão ser aproveitado. Tempo que muitas vezes falta para o receptor. Vamos falar sobre a doação e a liberação do corpo. Como isso funciona? Porque isso também é uma das dúvidas que assola muitas vezes as famílias na hora da decisão. Como decidir isso? Como isso funciona? Após confirmada a doação, as equipes médicas profissionais da área médica fazem a extração no hospital onde se encontra o doador. Ou seja, após a autorização da família. É naquele mesmo hospital onde aquela pessoa se encontra. É feita a cirurgia de extração destes órgãos, respeitando todas as técnicas de asepsia e preservação dos órgãos. Terminado o procedimento, eles se dirigem aos hospitais aonde estão aqueles que estão necessitados deste transplante. Ou seja, é todo um processo que não pode levar muito tempo entre a autorização da família, a retirada dos órgãos
imediata transplante, né, em outras pessoas, porque esse processo pode se perder, esse órgão. Outra coisa que é muito interessante, todas as incisões, os cortes que foram realizados, são fechados após a conclusão da cirurgia, preservando a aparência física normal da pessoa que está desencarnando. Estes procedimentos são realizados de modo que não apareça no corpo nenhuma deformação ou cortes visíveis prejudicando sua aparência no funeral. Isso ainda é uma das coisas que causa mais pavor nos entes queridos e nos familiares que acabam de perder esse familiar. Como é que isso fica? Meu ente querido vai ficar com o peito aberto? Vai ficar sem as córneas? Todo um cuidado para que a aparência física do funeral seja preservada. Ou seja, gerando vidas, trazendo esperança, mas ao mesmo tempo trazendo conforto, o cuidado necessário para aqueles familiares que já estão sofrendo com a dor da perda de um ente querido e não precisam passar pela dificuldade de uma aparência física. Isso a gente está falando nos casos de um acidente normal, né, onde o corpo físico não foi danificado, onde uma morte cerebral ocorreu dentro de um hospital e aí esses órgãos são retirados com todo esse cuidado, preservando muito a aparência daquele que venha desencarnar. Falando de tudo isso, a gente vai começar a entrar no nosso foco de estudo. Porque no meio espírita, a gente sempre tem, como a gente vem dizendo, por isso sentimos a vontade de criar o canal para falar de tudo. Porque muitas vezes no meio espírita se criam tabus. Certas coisas surgem e se não forem esclarecidas ou não forem debatidas, e aí a necessidade que eu defendo, né? E aí a gente oportuniza isso dentro dessa ferramenta que é o canal, já que isso muitas vezes não é ainda possível em nossas casas espíritas, é abordagem. Falar de doutrina espírita com a clareza necessária. Falar de doutrina espírita de uma maneira clara, abordando tudo o que é necessário para o nosso crescimento e nosso desenvolvimento. É necessário que trazer lucidez, que a doutrina sempre traz, quando se busca essa lucidez nos seus ensinamentos, sobre qualquer tema. Porque poderemos ver com o desenrolar do estudo que muitas vezes conceitos surgem e informações surgem que não têm base doutrinária, ou por má interpretação de um assunto, seja ele qual for. Uma das frases que a gente muito ouve, eu já ouvi isso no meio espírita, é que Chico Xavier era contra a doação de órgãos. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu falei, gente, isso não combina com Chico Xavier. Qual o fundamento? De onde saiu essa ideia de que Chico era contra a doação de órgãos? E aí uma vez eu li num texto esse trecho de uma entrevista de Chico Xavier, e que consta nas suas biografias. Uma frase onde Chico diz: a minha mediunidade, a minha vida, dediquei à minha família, aos meus amigos, ao povo. A minha morte é minha, eu tenho esse direito. Ninguém pode mexer em meu corpo. Ele deve ir para a Mãe Terra. Com base nesta frase, neste contexto pequeno de uma frase, algumas pessoas alegam que Chico era contra a doação de órgãos. É importante que a gente traga o contexto desta frase. Todos nós sabemos que Chico tinha uma questão da mediunidade extremamente rica em várias áreas. E isso despertava muitas vezes em alguns cientistas da época a curiosidade. Como é que isso funciona? E Chico recebeu a proposta uma vez de cientistas que gostariam de estudar o seu cérebro quando ele viesse a desencarnar. Eles tinham curiosidade de saber como funciona o cérebro daquela pessoa com essas capacidades que Chico tinha. E foi por isso, nesse contexto, que essa frase foi colocada. Nunca, em instante algum, tratando do assunto doação de órgãos. Ele não queria que se mexesse em seu corpo para pesquisas científicas. Era isso que ele colocou nessa frase. Ou seja, não é coerente que utilizemos essa frase de maneira deturpada para justificarmos a nosso não posicionamento favorável à doação de órgãos. Alguns espíritas recusam-se a autorizar em vida a doação de seus próprios órgãos após o desencarne, alegando que Chico não era favorável ao transplante. Isso não é verdade.
Vamos ver o que Chico Xavier falou no programa Pinga Fogo, na década de 60, mais especificamente em 1964. Num programa chamado Pinga Fogo, que acontecia na extinta TV Tupi. Vamos ver se tem coerência maior com o amor que Chico demonstrava em vida com relação ao assunto doação de órgãos. Em entrevista à TV Tupi, em agosto de 1964, Francisco Cândido Xavier comenta que o transplante de órgãos, na opinião dos espíritos sábios, é um problema da ciência muito legítimo, muito natural e deve ser levado adiante. Os espíritos, segundo Chico Xavier, não acreditam que o transplante de órgãos seja contrário às leis naturais, pois é muito natural que, ao nos desvencilharmos do nosso corpo físico, venhamos a doar os órgãos prestantes a companheiros necessitados deles, que possam utilizá-los com proveito. Esse é o Chico Xavier, da doutrina espírita. Ou seja, é muito coerente que aquele corpo que utilizamos em vida, na atual encarnação, se já não nos presta mais, porque foi encerrado o ciclo de vida através da morte cerebral, por que não disponibilizarmos que os nossos órgãos possam trazer vidas a outros extremamente necessitados? Ou seja, o argumento de que Chico era contra a doação de órgãos é colocado por terra quando estudamos, refletimos, entramos no contexto de suas falas. E aí sim conhecemos esse Chico de amor, que nos fala do desapego, do desprendimento e da vontade enorme de auxiliar e ajudar. É importante que antes que a gente comece a falar da doutrina espírita, que a gente reflita sobre essa foto. A doutrina espírita tem esse tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Ela é uma filosofia de grande cunho científico e com relação às religiões nos ensinamentos morais do Cristo. Ou seja, esse pilar, esse tríplice conhecimento tem e deve caminhar junto com uma fé racional. Fé raciocinada é aquela que pode encarar de frente à razão em todas as épocas da humanidade. Ou seja, essa tem que ser o pilar de qualquer discussão dentro do meio espírita. Vamos lá. Divaldo Franco, no livro Seara de Luz, diz assim: se a misericórdia divina nos confere uma organização física sadia, é justo e válido, depois de nos havermos utilizado desse patrimônio, oferecê-lo graças às conquistas valiosas da ciência e da tecnologia, aos que vieram em carência a fim de continuarem a sua jornada. Olha bem, se Deus oportuniza a nós a vida física através de um corpo, e depois de vivermos a experiência programada nessa existência, o nosso espírito se desprende para continuar a jornada, que esse valioso ferramenta que é o corpo físico, através dos descobrimentos que a ciência oportuniza através de Deus, possam continuar servindo para outros irmãos continuarem o seu processo e a sua jornada evolutiva. Está lá no livro Seara de Luz, Divaldo Pereira Franco. É necessário que a gente vá buscar subsídios para que a gente consiga compreender que sim, a doutrina espírita é favorável. Que sim, pela racionalidade e pela capacidade de amar e servir, o espírita tem que ser favorável à doação de órgãos. Como fica o espírito do doador? Essa talvez é outro grande pilar de discussão no meio espírita. Livro dos Espíritos. Os espíritos afirmaram a Kardec que o desligamento do corpo físico é um processo altamente especializado e que pode demorar minutos, horas, dias, meses. Embora com a morte física não haja mais qualquer vitalidade no corpo, ainda assim há casos em que o espírito cuja vida foi toda material, sensual, fica jungido aos dispostos, fica preso a esse corpo físico pela afinidade dada por ele à matéria. Outro pilar que serve de argumento para que alguns espíritas defendam ou não adotem como procedimento se tornarem doador de órgãos. Puxa, se forem retirar meus órgãos, se meu espírito ainda pode passar dias,
minutos e horas atrelado a este corpo físico, se retirarem meus órgãos, eu vou sentir tudo isso, porque eu estou preso a esse despojo físico. É importante a gente ir lá no finalzinho, pela afinidade dada por ele à matéria, ou seja, pelo apego que temos muitas vezes à matéria, podemos ter essa dificuldade no processo de desligamento. E isso virou um pilar de discussão para que algumas pessoas usem como desculpa para a não doação de órgãos. Mas toda vez que eu leio e vejo esse pedaço e vejo esse argumento, eu tenho que trazer meu pensamento para o amor de Deus, para o conhecimento da espiritualidade maior. Eu não sei o livro, se há 2000 anos, se o Paulo Estevão, se os 50 anos depois. Tem uma brilhante passagem, um dos livros, eu acho que é Paulo Estevão, que fala do processo de cristãos que estavam sendo levados por uma arena para serem destroçados no circo romano por leões. Eles entraram, lógico, receosos, com medo, mas entraram com fé, louvando a Deus com cânticos, sabendo qual era o fim que teriam seus corpos físicos, mas confiantes no amor de Deus, entraram pela arena cantando e louvando a Deus. E aí a belíssima passagem desse livro, quando a espiritualidade nos relata que antes que aqueles leões chegassem até o corpo físico daqueles cristãos, os seus espíritos eram retirados e em nada se tinham um reflexo dos seus corpos sendo destroçados por aquelas feras. O amor divino cercava essas pessoas e nenhum reflexo eles sentiam, apenas carne ali tinha. Por que a gente precisa refletir nisso? Porque estamos falando de um ato maior de amor, de vida, e vida em abundância, como nos foi ensinado pelo Cristo. Ou seja, seria muito crer no nada se não conseguíssemos perceber a grandiosidade de tudo que envolve o processo de uma doação de um órgão que vai proporcionar vida, e aí energia, gratidão, tantos outros assuntos que vão oportunizar tanto e trazer tanto benefício àquele que é o doador. E aí seria até infantil acreditarmos que o espírito sentiria a dor deste momento, onde o ato de amor maior está sendo feito. Vamos continuar nossa reflexão. Recordemos de situação que ocorre todos os dias nas grandes cidades. A prática da necropsia, exigida por força da lei nos casos de morte violenta ou sem causa determinada. Abre-se o cadáver da região externa até o baixo ventre, expondo-lhe-se as vísceras tórax abdominais. Ou seja, nós não doamos o órgão porque o nosso espírito vai sentir a retirada dele, naquele instante. E como é que fica o nosso corpo quando estamos entregues à necrópsia? Quando temos nosso corpo aberto? Ou como fica o nosso corpo depois de enterrado e entrando num processo de decomposição? E como fica o nosso corpo num processo de cremação? Outro assunto lá para frente. Ou seja, a gente está preocupado com os reflexos da matéria na doação de órgãos nesse ato gigante de amor. E esquece de que todos os outros processos que esse corpo físico vai passar são 1000 vezes piores e mais agressivos para aquela matéria. E aí sim, se acreditarmos nisso, com reflexos para o espírito. Sabe quem diz isso? Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco no livro Dias Gloriosos. Fica a dica da excelente leitura. Joana foi profunda em trazer temas extremamente atuais nesse brilhante livro. É um livro recente que eu digo na última década. Ou seja, ela traz reflexões
para que tirem alguns ranços que a gente traz e preconceitos. Quando a gente fala preconceitos, são conceitos pré-definidos. E aí isso vai entrando, né, na seara da doutrina e criando barreiras para que a gente possa amar. Simplesmente amar. Vamos pensar mais um pouco, vamos aprofundar um pouquinho mais. Daqui a pouco a gente pode estudar mais dentro da doutrina espírita. Estaria o destino dos espíritos desencarnados à mercê da decisão dos homens em retirar-lhes os órgãos para transplante, em lhes cremar o corpo ou em retalhar-lhes vísceras por ocasião da necrópsia? Ou seja, nosso espírito, a centelha divina, o princípio inteligente, está à mercê do homem ou simplesmente à mercê da matéria, carne. Estaríamos assim tão deixados, tão descuidados, tão desamparados? O bom senso e a razão gritam que isso não é possível, porquanto seria admitir a justiça do acaso e o acaso não existe. Resumindo, a doação de órgãos para transplante não afetará o espírito doador, exceto se acreditarmos ser injusta a lei de Deus e estarmos no orbe à deriva da sua vontade. Ou seja, estamos aqui à vontade. Qualquer coisa acontece, não existe nenhuma direção da nossa vida, do nosso planeta, da criação. Ou acreditamos ou não acreditamos neste Deus soberanamente justo e bom. Tem hora que me parece que essa parte das características de Deus são esquecidas. Dizem lá onipotente, onipresente, onisciente. Mas a que eu mais gosto é o soberanamente justo e bom. É isso que faz com que eu entenda como espírito o que é Deus. Entender Deus amor. E como é que esse Deus amor nos deixaria à disposição de dores e incômodos num ato gigantesco de desprendimento e de doação ao próximo? Está lá, Dias Gloriosos, Joana de Ângeles. Acreditamos que estamos aqui à deriva? Estamos aqui, jogados aqui, sozinhos, sem o amparo do nosso Pai Maior? Porque se acreditamos nisso, tudo bem. A gente aceita o argumento de que o espírito poderá sentir os reflexos do corpo físico na doação de órgãos. Se acreditamos num Deus maior, em todo um processo de amor, entre doação, recepção, vida, aqui a gente está falando de oportunizar vida, e não conseguimos entender a presença divina da espiritualidade maior, é necessário reflexão. Doação tem que ser voluntária? Essa é outra grande discussão. A doação tem que ser, só pode ser assim, se o espírito não autorizou, e isso vai dar problema. Se o cara em vida não autorizou, o espírito dele não vai gostar disso, e vai sentir reflexos duríssimos, e vai ficar, ó, como diria meu filho, pistola, porque doaram os órgãos dele. Vamos refletir. É importante que todo doador esteja convicto do ato de doar através do seu entendimento. É importante e facilita no processo quando, como espíritos, temos ciência e desprendimento da matéria. Lógico que isso influencia. Mesmo o espírito que foi contra a doação em vida, mas aprofunda, mas teve órgãos doados por um familiar na ocasião de sua morte, terá ajuda no plano espiritual e principalmente pelas preces que lhes são endereçadas pelo indivíduo que foi beneficiado e por seus familiares. Richard Simonetti, no livro Quem Tem Medo da Morte. Olha que interessante. Mesmo o espírito que em vida era contra a doação, ou seja, não era neutro, ele dizia que não queria ser doado. Não aceito que doem os órgãos. Mas teve seus órgãos doados por um familiar no momento da morte. Receberá da espiritualidade, principalmente das preces de gratidão daqueles que foram amparados materialmente, os receptores e seus familiares, benefícios enormes de vibração e positividade. Toda vez que eu falo que eu estudo essa parte do livro Quem Tem Medo da Morte, eu lembro quando num estudo eu levei isso para o debate. Quando eu disse que aqui em casa todos nós somos convictos doadores de órgãos, afirmamos que gostaríamos de doar nossos órgãos caso venhamos a desencarnar. E ainda sirva, né? A gente fala isso. E aí uma vez numa reunião espírita eu falei assim, mesmo que meu filho dissesse para mim em vida
ou minha esposa, um ente querido qualquer, eu não quero que doa, não sou contra, por favor, discordo. Se depender da minha decisão, doará. E isso eu falava muito antes de estudar isso dentro da ótica espírita. Por que confiar num Deus soberanamente justo e bom? Mas é lógico que quando a gente busca o conhecimento da doutrina e te traz esse conforto de entender isso, fica muito mais fácil tomar essa decisão. Ou seja, o amor, como volto a repetir, aplaca a multidão dos pecados. Amor não tem nada maior. O sentimento, a vibração, o se doar pelo outro. Se não acreditamos nisso, não cremos na justiça divina, não cremos no amor dele, não cremos em nada do que a doutrina nos traz. Bacana, o amor será sempre maior. Traremos algumas histórias e psicografias de Chico Xavier para que a gente possa refletir e tirar as conclusões sobre isso que a gente acabou de falar. Sobre como o amor de uma doação é muito maior até do que um posicionamento contrário. Chico Xavier psicografou uma mensagem de um jovem desencarnado que sofreu um acidente automobilístico e acabou na situação de morte encefálica. Na ausência da mãe, sua irmã autorizou a doação de seu coração para um necessitado. Mesmo não sendo doador em vida, esse espírito foi amparado pelo pai e amigos no mundo espiritual. Inicialmente sentiu uma dor na altura do peito que logo foi aliviada pelos espíritos amigos. Depois veio a saber que a dor que ele sentiu era em relação ao exato momento onde o seu coração estava sendo retirado. Ou seja, os reflexos do corpo físico, sim, eram sentidos no perispírito. Eram sentidos pelo espírito. Mas ele fala em cima, mesmo não sendo doador, o espírito foi amparado pelo pai e pelos amigos que já tinham antecedido a ele no mundo espiritual. Ou seja, o ato de amor foi tão grande daquela irmã ao doar que aquilo trouxe conforto para ele. Vamos aprofundar o estudo. Olha que legal. Mas com o entendimento, quando esse jovem que não concordava com a doação no mundo espiritual e pelas orientações de seu pai, entendeu que a atitude da irmã fora correta e via o seu coração perispiritual batendo firme e vibrante. Olha que interessante. Termina a mensagem solicitando à sua mãe que entendesse o ato de amor da irmã e que se novamente ele reencarnasse aqui na Terra, passaria a ser um doador de todos os seus órgãos. Esse acidente foi o primeiro transplante cardíaco realizado no Rio Grande do Sul. Ou seja, olha como o amor é muito maior do que costumes, lendas, questões sem fundamentos. Amor sempre é maior. Sempre é maior a capacidade que o amor tem de suplantar qualquer barreira em nossas vidas. Vamos continuar trazendo outras histórias para que a gente reflita o suicídio e a doação de órgãos. Olha que profunda essa história. Em relação ao suicida, mesmo esse espírito que praticou o ato tão terrível contra si próprio, poderá ser ajudado no plano espiritual caso tenha um de seus órgãos doados. Mesmo fruto de um ato insano e de violação à lei divina, esse espírito receberá todo o socorro e amparo na espiritualidade por ter um dos seus órgãos doados. Vamos lá. Ao acordar no mundo espiritual, em outra mensagem psicografada por Chico Xavier, há o relato de um jovem suicida que atirou contra o próprio peito. Visualizou um terrível quadro em que jorrava sangue incessantemente daquele local que foi agredido pelo tiro. Alguns dias após, assistidos pelos irmãos espirituais, acordou sem nada sentir e com aquele quadro modificado, pois o sangue se estancava. Antes de terminar o trechinho dessa psicografia, não tem como a gente não perceber dois assuntos. O amparo espiritual não nos falta nunca, mesmo quando falamos do suicídio. Porque o amor é maior. Porque Deus é soberanamente justo e bom.
E ele não sentia mais nada do seu ato suicida após essa doação, porque viu que aquele local onde jorrava o sangue não mais jorrava. E olha que bonito. Veio a saber que a prece de um irmão encarnado, que recebera uma de suas córneas, funcionou como um tampão materializado que cobriu a ferida em seu peito perispiritual. Vejam que mesmo no caso de um suicida, houve benefício com a doação de órgãos. É difícil ler uma mensagem como essa e não se emocionar. É difícil não se emocionar. É difícil a gente não parar para refletir e não parar para agradecer imensamente a Deus pelo amor que tem por nós. Nunca nos faltará amparo, proteção, quando nossos sentimentos forem movidos pelo amor. Em momento algum. Nos faltará a proteção de Deus quando o amor for o guia das nossas decisões, das nossas ações. Deixemos de lado os preceitos, deixemos de lado as histórias, deixemos de lado costumes que a gente ouviu muitas vezes na doutrina espírita e que não passam o seu verdadeiro sentido, pois somos uma doutrina consoladora. Busquemos lembrar de um Deus gigantescamente e soberanamente justo e bom, e do amparo que a espiritualidade está sempre a nos dar. Isso nos afasta dos equívocos dos nossos pensamentos. Vamos falar um pouquinho da rejeição. Isso é alguns assuntos também interessante. Por que algumas vezes a doação de órgãos é feita e há rejeição e a pessoa volta para uma fila de transplante porque não deu certo aquela doação? O que aconteceu? Qual o motivador dessa rejeição? Isso é importante que a gente estude. Talvez ainda não fosse o momento ideal e a prova daquele receptor ainda não tivesse acabado. Talvez fosse o momento ainda de continuar existindo aquilo que está servindo de angústia para ele, porque ainda é necessário para o seu processo de aprendizado. Eu considero a rejeição como um problema claramente compreensível, pois o perispírito do doador está presente no receptor. A gente vai aprofundar isso. Olha que legal. Chico Xavier André Luiz através de Chico Xavier. O órgão perispiritual provoca os elementos da defensiva do corpo, que os recursos imunológicos em um futuro próximo vai coibir, vai consertar. A ciência vai descobrir um jeito de diminuir essa questão da rejeição. A célula é retirada da sua estrutura formadora, no corpo humano, indo laboratorialmente para outro corpo humano. Ela perde o comando mental que orientava e passa dessa forma a individualizar-se, ao ser implantada em outro organismo. Tenderá a adaptar-se ao novo comando, que a revitalizará e a seguir coordenará sua trajetória. Vamos lá. No livro Evolução dos Mundos, André Luiz nos fala muito dessa questão, onde diz que o nosso perispírito é ligado molécula a molécula ao nosso corpo físico. A ligação perispiritual é molécula a molécula ao nosso corpo físico. Ou seja, o corpo influencia o perispírito influencia o corpo. Por isso a gente fala tanto das doenças psicossomáticas, né? Quantas pessoas adoecem primeiro em espírito, num processo depressivo, num processo de desânimo, e isso acaba trazendo sequelas materiais. Reverbera no corpo físico. Você acaba sentindo no corpo físico as mazelas que surgiram primeiro no espírito. E aí faz com que a gente consiga compreender isso. Porque se essa ligação é feita molécula a molécula, e isso tudo é comandado pelo princípio inteligente, quando retiramos um órgão, ele também vai impregnado desse perispírito. E é como se retirasse uma peça de um motor para colocar em outro. Ele está adaptado, ele teve desgaste, ele teve todo um processo naquele motor. Quando ele é colocado em outro motor, muitas vezes essa peça não se adapta, essa peça precisa de ajustes, essa peça precisa de uma retífica. Então, muitas vezes, ela ainda vem impregnada pelo fluido perispiritual, da energia daquele outro corpo, e é necessário que ela se adapte molécula a molécula ao novo corpo físico e perispiritual do receptor. Por isso que muitas vezes acontece essa rejeição, e é o que ele fala mais acima, a ciência descobrirá na hora que for
para ser descoberto a forma para que essas rejeições possam diminuir. No livro Quem Tem Medo da Morte, o Richard Simonetti é muito profundo quando ele fala nisso. O altruísmo da parte do doador, ou seja, o desapego, né, daquele doador, e a gratidão do receptor, né, a capacidade de desprendimento de quem doa e a gratidão de quem recebe, acreditamos que essa discrepância vibratória tenderá a ser atenuada, sobre a supervisão de espíritos superiores, ocorrendo aquilo que o espírito André Luiz denomina de vibrações compensadas. Ou seja, as dificuldades que surgem aqui são compensadas pelo amor maior, pela espiritualidade superior, pelos espíritos protetores que farão com que essa situação aconteça de maneira mais tranquila. Nos transplantes, configuramos como equalização de fluidos, transitando das camadas mais profundas do psiquismo do doador e do receptor. Ou seja, quando essa capacidade de acoplar, né, pode usar esse termo, perispiritualmente, o novo órgão ao perispírito do receptor, isso vai trazer mais harmonia. E isso irá acontecer com maior naturalidade, com maior rotina, conforme a ciência for se desenvolvendo e a espiritualidade superior for acertando e ajustando essa vibração compensada necessária para que isso aconteça. Para falar de doação, não tem como não falar do desprendimento material, da capacidade de doação, de se doar, de amar. Não há como. Um dos grandes problemas da sociedade é o materialismo, é o apego à matéria. É o meu carro, é a minha casa, é o meu corpo. Por isso ainda tanto apego ao fator sanguíneo. Né? Ainda somos muito presos à questão material e esse, sejamos sinceros, é o grande obstáculo para que a doação de órgãos não seja tão grande no país. Porque as pessoas ainda são presas àquilo que é matéria e no meio espírita não muda. Por mais conhecimentos que recebemos, ainda somos muito materialistas. Ainda somos muito apegados ao físico. Na doação de órgãos pressupõe desprendimento dos bens terrenos, especificamente do corpo físico dos quais o homem não passa de um usuário eventual. Ou seja, compreendermos que isso que a gente tem aqui hoje é apenas um empréstimo que nos foi dado pela espiritualidade, por Deus, para que nos vivermos as nossas experiências. E se ela não nos serve mais nessa existência, por que não poder servir a outro que necessita? A Joana diz pra gente no Dias Gloriosos: assim, doar órgãos é um ato de amor, complementar aos que tenham sido realizados em vida. Só trará benefícios a quem o faça. Doar órgãos é um ato de amor. É um ato de desprendimento material. Mas principalmente é um ato de carinho, de ternura por aquele que você sabe que o seu corpo físico poderá ajudar quando não mais lhe servir nesse processo evolutivo. Vamos falar um pouquinho sobre isso, que é bem interessante, que André Luiz nos traz, sobre interpretando lei de ação e reação. Porque essa lei, ela cabe em quase todos os assuntos do meio espírita. A lei divina de ação e reação, de ação automática e permanente, muito beneficiará o doador, além do que o beneficiado e seu anjo guardião. Seus parentes, amigos e a própria equipe médica envolvida estarão todos direcionando a ele, o doador, vibrações positivas, em preces de gratidão. Para o doador desencarnado, isso é bênção incomparável. A espiritualidade nos fala do poder da prece. E da prece que muitas vezes a gente faz mecanicamente. Porque a gente pensa, a gente mentaliza, a gente vibra. Gente, conseguimos imaginar o que é de vibração e energia que o espírito daquele que doou o seu órgão recebe dessa gama de personagens dessa história. Do receptor, dos familiares, amigos, profissionais da área médica, que estão ali no momento daquele transplante vibrando positivamente para que tudo dê certo. Todo o amparo espiritual. A gente consegue imaginar o bombardeio de energias salutares que esse espírito do doador recebe. Isso é ação, isso é reação.
É dando que se recebe. É doando amor que recebemos amor. É sendo desprendidos que recebemos em vibrações não materiais. Outra reflexão bastante importante. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Se no último minuto de um moribundo pode ocorrer sua transformação moral, isso vai ser muito abordado quando formos falarmos da eutanásia mais para frente. Ou seja, se naquele último minuto de vida, aquele que ali está pode se transformar moralmente, adquirir consciência da sua condição, pedindo perdão e misericórdia a Deus por todos os equívocos e pedindo novas oportunidades. Se um último minuto pode fazer isso, imagina-se o que um receptor de órgão passa a ter. Muito mais do que um minuto, e sim uma vida, para que possa realizar a transformação. Estatisticamente é provado que quase a totalidade das pessoas que passam por um transplante de órgãos mudam radicalmente seus posicionamentos de vida. Não só pelo transplante, por todo o processo, né? O tempo que passaram ali, vendo as suas vidas se esvaindo, vendo o seu tempo acabando, e aí de repente recebem um fluxo de esperança através de uma doação. É estatisticamente provado que essas pessoas se transformam e mudam totalmente o conceito de suas vidas. Porque conseguem compreender a oportunidade que Deus está lhes dando. E naturalmente a transformação moral é buscada. É importante demais esse pedacinho para que a gente reflita. Porque parte de um homem da ciência e não é um homem da religião. Parte de um homem, parte de um ser criado pelo divino. Professor Dr. Raul Marinho Júnior, neurocirurgião e professor da Faculdade de Medicina da USP. Olha que bacana. É preciso uma alta dose de altruísmo, né? De amor, de doação, de desapego, de solidariedade e generosa caridade cristã para transferir a própria vida por nossa vontade após nos despirmos das prisões da carne. Ou consentir que um parente venha compartilhar o dom da vida com alguém na lista nacional. Ele bota entre parênteses de pacientes aguardando após o infortúnio. É muito desapego e capacidade de amor aquele que consegue fazer isso. E ele conclui: os transplantes ligados intimamente que estão ao ato supremo das doações, não há como o receptor ter a sua vida sendo o vero doador, surgiram como que para testar as nossas virtudes de solidariedade. Altruísmo, generosidade, piedade, compaixão, filantropia, benevolência, bondade, amor ao próximo, espírito humanitário, indulgência, excelência moral, grandeza da alma, misericórdia, espírito de socorro, amparo e auxílio. E, sobretudo, as virtudes mais decantadas nos evangelhos. A capacidade de amar e a caridade. Está lá na Folha de São Paulo, 15 de maio de 2001. Um cientista que traz para nós a reflexão de como o ato de doar envolve muito mais do que a doação de um pedaço de matéria. Fala-se de vida, fala-se de amor, de doação, de desapego, de uma infinita capacidade de se dar para o outro. Porque doar é se dar. Por isso é um ato tão gigantesco, você se dar para o outro. Encerrando o nosso estudo, a gente traz mais um pedacinho do livro Dias Gloriosos. O Espiritismo, essa doutrina maravilhosa, nos ensina o caminho do bem. No momento de uma decisão importante em nossas vidas, coloquemo-nos no lugar de quem dela vai depender. No caso do transplante, analisemos a situação de um familiar de uma criança com doença grave, só resolvida através do transplante, e que está definhando e morrendo a cada dia, e não encontra um doador. As leis de Deus são perfeitas. O não doador de hoje
pode ser um receptor de amanhã. Pode ser duro, pode ser firme, bem Joana, doce e firme. Imaginemos que aquilo que a gente tem, a gente está doando e salvando vidas, oportunizando vidas. E aí ela diz, sim, a lei de Deus são perfeitas. Porque você que hoje não doa, por variadas desculpas e argumentos, desculpa o termo sério, o certo é desculpas, como é que estará se amanhã ou você ou um dos seus? Imagina ver um filho ou um neto, como essas duas crianças na foto, onde só tem uma esperança de vida: a doação de órgãos, o transplante realizado através de um doador, de alguém que foi capaz de colocar o amor ao próximo acima dos seus ideais materiais. Nós vamos colocar mais um videozinho para encerrar o nosso estudo, agradecendo mais essa oportunidade de reflexão. E sim, é meu desejo, como amigo, como companheiro, que mais pessoas hoje, ao término desse estudo, cheguem para os seus familiares e falem: eu quero ser doador. Eu quero oportunizar vida em abundância para outras pessoas. Eu quero continuar de onde eu estiver trilhando a minha jornada, sabendo que outro irmão está tendo a oportunidade material de seguir a sua vida com uma parte minha. Não deixe o egoísmo e o materialismo imperar na vida de vocês. Faça a diferença. Faça a diferença no planeta, faça a diferença para essas pessoas que tanto necessitam de você. Que Jesus nos abençoe e que a gente possa refletir nesse pequeno vídeo. Meu nome é José Carlos Silva, tenho 18 anos. Eu adoro tocar guitarra e andar de skate com meus amigos. Minha mãe me chama de Zeca e eu confio muito nela. Ela sabe tudo sobre mim. Tudo mesmo. Ela sabe que eu quero ser um doador de órgãos. Na verdade, toda a minha família sabe disso e todos me respeitam. Disso eu tenho certeza. Eles entendem que eu quero ajudar outras pessoas, mesmo quando eu for embora. E eu sei que se for preciso na hora certa, eles vão falar por mim. E vão saber o que fazer. Os órgãos do José Carlos puderam salvar outras vidas, graças a uma conversa e uma linda decisão baseada em respeito, confiança e amor. Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Sua família é a sua voz. Essas são as nossas fontes. O Evangelho segundo o Espiritismo, esse riquíssimo livro Quem Tem Medo da Morte, do nosso companheiro Richard Simonetti, e esse brilhante livro de Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco, Dias Gloriosos. Espero realmente que eu consiga fazer com que, pelo menos, cada um que assista esse estudo possa refletir a partir de hoje sobre essa grandiosa oportunidade que Deus está te dando de doar vida. Muito obrigado e até o próximo estudo.